Deus, glória a Deus, graças e paz, irmãos. Quem está feliz aí? Dá um glória a Deus. Quem está triste aí, dá um glória a Deus também. Aleluia. Bom dia, graça e paz, shalom. Aleluia, muito bom estar na casa do Senhor, louvando o seu nome, glorificando quem Ele é. Aleluia. Irmãos, eu quero aqui nesta manhã compartilhar uma palavra com você que há algum tempo já está em meu coração e os últimos acontecimentos, né, as últimas pregações, as últimas mensagens que nós temos ouvido aqui nessa igreja, aqui neste púlpito, só vem confirmando aquilo que o Senhor já estava falando ao meu coração. Então eu creio que Deus, Ele está falando com a gente. Deus, Ele está nos comunicando, nos informando, nos orientando. E essa palavra aqui, eu confesso que a gente fica, sempre na dúvida. Deus, conforme a gente vai lendo a Bíblia, Deus vai nos dando mensagens, vai nos dando... E algumas dessas mensagens, dessas orientações, dessas exortações, às vezes não é para a igreja, às vezes é para nós. E essa mensagem, ela parecia... Eu fiquei na dúvida assim, sabe? Senhor, é para a igreja ou não é? Se não é, então, confirma outra mensagem. E Deus, é essa mensagem. Mas Senhor, é uma palavra, difícil até, mas é essa mensagem. Então eu quero que, com muita humildade, você receba essa mensagem nessa manhã. Se você veio em busca de orientação, de respostas de Deus, eis a palavra do Senhor. É ela que nos alimenta, nos sustenta, nos dirige, nos exorta. Essa é a palavra de Deus. Então, para isso, eu te convido a abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, no livro de Ezequiel, profeta Ezequiel, no penúltimo capítulo do livro de Ezequiel. Ezequiel está antes de Daniel, lá no Antigo Testamento. Nós vamos ler no capítulo 47. Ezequiel 47. E eu te peço que você não feche a sua Bíblia, tá? Porque no decorrer da mensagem nós vamos falar sobre alguns pontos importantes da palavra de Deus. Encontraram aí? Amém. Está escrito assim. Eu vou ler na NVI que é melhor. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e me fez dar uma volta pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. À medida que o homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados, e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 1000 côvados, e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 1000 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 1000, mas agora um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio.
Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até a Arabá, onde entra no mar, e quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde o rio passar, haverá todo tipo de seres vivos e de peixe, porque essa água flui para o mar, transformando a água salgada em água doce, de modo que por onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até em Eglaim. Haverá locais próprios para estender suas redes. Os peixes serão numerosos e de muitos tipos, como os peixes do Mar Grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para prover o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerá em ambas as margens do rio. As suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água que vem do santuário e chega a elas, e os seus frutos servirão de comida e as suas folhas de remédio. Aleluia, até aí. Eu quero orar. Ore comigo. Senhor, nós somos gratos, ó Pai, pela Tua vida em nós, pela Tua misericórdia, Pai, que se renovou mais uma manhã e nos trouxe, Senhor Deus, até a Tua casa. Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, na Tua casa, ouvindo, Senhor Deus, a Tua palavra. Nós já cantamos para o Senhor, nós já Te louvamos, ó Deus, com canções. E Pai, agora, Senhor Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Pai, fala conosco. Fala, Pai, ao nosso coração, ao nosso entendimento, ao nosso intelecto, Pai. Para que nós possamos sair daqui Te amando mais, dispostos, em Deus, a Te obedecer, a Te servir. Perdoa, Pai, nossos pecados, nossas transgressões, que são inúmeras. Perdoa, Senhor Deus, nossos maus pensamentos, nossos pensamentos imorais, impuros. Perdoa, Senhor Deus, tudo aquilo que nós fizemos nessa semana, Pai. E fala, Deus, ao nosso coração. Prepara, Senhor Deus, o solo do nosso coração. Que a Tua palavra, que é a semente, encontre um solo fértil, onde ele produza fruto, Pai. Que o Teu rio, Senhor Deus, este rio que nós lemos aqui na Tua palavra, ele venha fluir neste lugar. E ele venha frutificar. Aquilo que estava morto, Pai, passará a viver. Porque aos cheiros das águas voltarão à vida aquilo que está morto. E nós Te louvamos por isso, Pai, porque sabemos que o Senhor está aqui. Nós não podemos Te ver, mas pela fé nós sabemos que o Senhor está aqui. Por isso, ó Pai, aonde o Senhor encontra fé, um coração, Senhor Deus, que crê, entra, Pai, faz morada, transforma, ministra, cura, faz, Senhor Deus, o que é necessário fazer. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos e nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu quero deixar aqui muito rapidamente aquilo que Deus falou ao meu coração. E quando nós vamos estudar, quando nós vamos aprofundar aquilo que Deus quer falar, nós percebemos que há muito mais. Há muito mais. Só esse trechinho aqui daria uma série de mensagens. De tanto que Deus é rico na sua palavra. Mas eu quero trazer aqui uma reflexão sobre este rio que o profeta Ezequiel contemplou. Só para você entender o que está acontecendo aqui, o profeta Ezequiel, ele é um profeta que viveu na época em que Israel estava cativo. Então a Babilônia, o reino da Babilônia, que dominava todo mundo, entrou lá em Jerusalém, o reino sírio também, a Síria, e destruiu tudo que tinha em Jerusalém, e levou eles cativos. Inclusive, uma das coisas que eles destruíram foi o templo. Então Deus levanta o profeta Ezequiel para levar uma palavra de conforto, mas também de juízo sobre Israel. E quando você começa
quando você lê esse livro de Ezequiel, você percebe Deus usando a vida do profeta para ensinar o povo, para dar uma esperança para o povo. E aqui ele tem uma visão do novo templo que seria construído, já que o templo que Salomão havia construído tinha sido destruído. E agora eles estavam, para o judeu, o templo era a presença de Deus, sabe? E quando o templo foi derrubado, é como se os inimigos tivessem derrubado Deus. E aí eles eram tristes, ficaram muito tristes por causa disso. Mas Deus levantou o profeta para falar para o povo: olha, haverá um novo templo. Será erguido um novo templo. Será erguido um novo tempo na vida de vocês. E ele vem trazendo essas profecias. E aí, esse homem que começa a falar com Ezequiel a partir do versículo 40, e durante esses 8 capítulos que seguem o livro de Ezequiel, Deus vai mostrando para ele as medidas do templo, tanto do templo antigo quanto do templo novo. E aí chega aqui no capítulo 47, ele começa a falar sobre um rio que flui da casa do Senhor, um rio que vem debaixo do trono, um rio que passa pelo lado direito do trono. Quando ele fala que está situado na região sul, e esse rio passa por esta região, está falando que é o lado direito. E quando nós percebemos que este homem, que tem a cor de bronze, que está ali mostrando para Ezequiel toda essa visão, tudo aquilo que Deus estava falando com ele, para ele transmitir para o povo, esse homem leva ele para fora, mostrando esse rio, e ele dá algumas orientações, e ele passa por fora, passa pela porta, e quando chega lá fora ele vê o rio, e o homem tem uma vara de medir e uma linha, e ele começa a medir 1000 côvados. Para a gente entender, 1000 côvados é 530 metros. E aí ele está longe do rio, está fora da água, e esse homem começa a medir, ele mede 530 metros e fala para o profeta: vem. E o profeta entra. E quando ele entra nessa água do rio, a água bate aqui no tornozelo. E aí o homem mede mais 1000 côvados, mais 530 metros. E o profeta entra e agora a água bate no seu joelho. E aí o homem fala para Ezequiel: mede mais 1000. Aí ele entra mais um pouco nesse rio. E agora a água bate aqui na cintura. Quando ele mede mais 1000 metros, mais 1000 côvados, mais 530 metros, o rio se torna um grande rio, aonde não há mais condições de passar andando. É um rio onde não dá mais pé. Ele ultrapassou a cabeça do profeta. Só dá para atravessar esse rio a nado. Ou seja, esse rio, agora, quando a pessoa entra nesse rio, onde ela não tem mais controle sobre a própria vida. Existem rios que, depende da correnteza, a pessoa pode nadar, fazer o que ela quiser, mas aquele rio vai levar ela aonde ele quiser. Vai fazer as curvas que existem no rio. Vai ser levado pela correnteza, pelo rio. E sabe, irmãos, a primeira vez que eu li esse texto, há muitos anos atrás, foi muito claro para mim o que Deus está falando nesse texto. E o nome dessa mensagem é o próximo nível da sua vida. O próximo nível da sua vida. Enquanto o mundo diz que o próximo nível da sua vida é como uma escada, em que você tem que subir, e todos estão buscando o topo. Enquanto o sistema secular, o sistema mundano diz que você tem que conquistar, você tem que subir a montanha, você tem que correr para cima, você tem que ir para
tudo leva para cima, que o crescimento é. Aí vem a palavra de Deus e diz: você precisa aprofundar. Mas pastor, não está certo ir para cima? Tá. Não estou falando que é a única forma. Eu estou dizendo que essa forma que Deus falou com o profeta é de aprofundamento. É de entrar, à medida em que você vai entrando, você vai se aprofundando, à medida que você entra neste rio. E este rio é o próprio Deus, é a própria presença de Deus, é o Espírito Santo. Este rio, ele representa a vida e vida com Deus. Todas as cidades, irmãos, falando agora geograficamente, toda cidade começa à beira de um rio. São Paulo começou aonde? Próximo do rio Tietê. Todas as cidades que você vê, no mundo inteiro, as cidades começam próximos de rio. Porque onde há rio, há vida. Aonde há rio, há suprimento. Aonde há rio, há esperança, não há sequidão. Então Deus leva o profeta para falar justamente sobre este rio, que é Ele mesmo. Então o profeta é levado para fora da casa. E ali então ele vê uma água saindo do solo. É pouquinho, é nada comparado, né? Mas conforme ele vai saindo, esse rio vai aumentando, esse rio vai ficando maior, vai ficando mais largo, vai ficando mais profundo, vai ficando mais bonito, vai ficando mais. E este homem vai mostrando então para o profeta. Ele diz assim: ele me levou para fora do muro pela porta norte e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água, enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava nos meus tornozelos. Quando nós encontramos a Deus, nós que antes éramos terras secas, terras ressequidas pela vida, pelas amarguras, pela desesperança, nós estávamos longe desse rio. Mas sabe, irmãos, esse rio sempre existiu. Quantas vezes eu falei que eu não precisava desse rio? Entenda, eu não estou falando de rio somente. Quantas vezes eu declarei com a minha própria boca que eu não precisava de Deus, que eu era ateu, graças a Deus. Quantas vezes talvez você disse isso? Quantas vezes você entrou seco, ressequido, mirrado na casa do Senhor? E esse rio, ele sempre existiu. A presença de Deus sempre foi. A presença de Deus sempre é. E a presença de Deus sempre será. Porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Irmãos, e esse profeta então é levado por este homem. E aí ele mede e a água bate no tornozelo. O que ele está dizendo? Você precisa entrar nesse rio. Esse rio que sempre existiu, você precisa entrar nele. E à medida em que ele faz aquela medida, a água vai subindo. Mas não é que a água vai subindo, é ele que vai aprofundando. É como um mar, em que você vê, ele está plano assim, ó. Mas à medida que você vai entrando, o solo vai afundando. Não é assim? Assim é o rio. Você vai entrando, não é que a água vai subindo, você que vai aprofundando.
Ele está dizendo, vem para o próximo nível. Até então você estava fora do rio, agora ele mediu e você está dentro do rio e a água está no seu tornozelo. E aí ele fala, vem, come on. E aí ele aprofunda mais. A água então agora está no seu joelho, e aí ele, meu Deus, que rio é esse? E aí ele mede mais 1000 côvados, e aí chega na cintura. Tem gente que quando chega no mar, na piscina, na água, a água está aqui, ó, na cintura, está tudo bem, está tranquilo, não há perigo de afogamento, não há perigo de... Então a pessoa está aqui, ó, na cintura, está tudo bem, eu não preciso ir mais para o fundo, está divertido aqui, está gostoso aqui. Mas o homem fala para o profeta, vem, tem mais. E ele mede mais 1000 côvados, pastor, mais 530 metros, e o homem entra, o profeta entra, e agora aquela água, ele não dá mais conta de ficar andando, ele não tem mais a segurança no solo. Está entendendo, irmão? Está entendendo, minha irmã? Quantas vezes você teve medo, e aqui eu estou dizendo de vida com Deus. Deus está te convidando nesta manhã para que você vá para um próximo nível, na presença dEle, na vida com Ele. Não importa quantos anos você tem, e não importa quanto tempo você tem de igreja, porque este homem aqui, o profeta Ezequiel, ele tinha um relacionamento com Deus, e mesmo assim Deus mostrou para ele que existia um rio, existe um rio. Esse rio sempre esteve ali, este rio sempre esteve à sua disposição. É necessário que você veja esse rio, que você contemple esse rio, mas é importante ainda mais que você entre nesse rio. Não é para você ficar olhando, olha que bonito esse rio, que lindo, se eu tivesse um jet ski aqui, ia ser demais. Não, Deus não quer que você tenha barco, nem jet ski, nem... Deus quer que você mergulhe. Deus quer que você entre de corpo, de alma, você inteiro. Não fica na beira, não fica no raso, não fica no nível raso, porque Deus não quer você no nível raso. Deus quer você no nível mais profundo desse rio. Este rio representa o próprio Senhor. Não fique aonde está confortável. Não fique aonde você pode ainda decidir para onde você quer ir. Está entendendo? Muitas vezes, nós até entramos nesse rio, mas nós queremos ficar seguros. Porque se acontecer alguma coisa, eu posso voltar e sair do rio. Em vez de você aprofundar, você sai. Tem gente que talvez já entrou no rio, e a água está numa situação, está num nível que está confortável, que está seguro. Mas faça essa pergunta para Deus nessa manhã: Senhor, é aqui que o Senhor me quer? É aqui nessa posição que o Senhor me quer? E Ele vai dizer para você: não, existe mais. Tem mais. Você pode adentrar mais. Você pode ir mais fundo. Você pode ir além. Você pode ir para um próximo nível. E esse próximo nível não é para cima, é para baixo. Esse próximo nível não é o que você quer, é de acordo com a minha medida, diz o Senhor.
é de acordo com a minha vontade, diz o Senhor. Não é o que você quer, não é o que você acha seguro, não é uma posição em que você pode decidir. Deus quer que você entre e que você perca os pés mesmo. Deus quer te levar por lugares, com a correnteza de amor dele, quer te levar para lugares que você nunca imaginou estar. Isso não tem nada a ver com dinheiro, com prosperidade, com riqueza, porque aqui nós não pregamos isso. Quer ser bem sucedido na vida? Glória a Deus, aleluia. Trabalhe, se qualifique e arregaça as mangas e vai ganhar dinheiro. Mas sabe, Jesus não foi entregue naquela cruz para te dar uma vida confortável. Ele morreu naquela cruz para te dar a vida eterna. No versículo 4 desse capítulo, apresenta então uma visão onde o profeta é guiado por águas que simbolizam a atuação de Deus em sua vida. E aqui ele está falando para o povo de Israel, mas chegou para nós. Nós somos o povo de Deus. E você vai ver aqui no final que Deus continua falando com a sua igreja, com o seu povo. Nós somos o povo de Deus também. Então a repetição de medição faz essa alusão ao nível crescente da experiência espiritual e responsabilidade que você tem diante de Deus. Sabe por quê? Porque o homem que estava apresentando para o profeta o rio, ele não mediu os 1000 côvados e deu um chute no profeta. Ele não pegou o profeta pela mão e saiu arrastando ele. Não deu uma gravata, falou: vem cá agora, seu infeliz, você vai... E jogou ele lá. A força. Ele mediu e disse: vem. A decisão, a responsabilidade é tua. Os pastores, os líderes de GA, líder de departamento, professores, estamos aqui para orientar, nós apontamos o caminho, mas quem decide se vai ou não é você. Quem dá os passos para aprofundar é você. Naquele dia que você for prestar conta com o Senhor, não tem desculpa para você não, filho. Ah, mas também o pastor Fernando nem me pegou pela mão. A pastora Fernanda nem me... Por isso que eu não fui. Ah, mas o líder lá, ele... Não vai ter desculpa. Não vai ter desculpa. A responsabilidade é tua. À medida em que Ezequiel passa mais profundamente pelas águas, e elas atingem diferentes partes do corpo, isso simboliza como a graça e a vida de Deus deve inundar todas as áreas da vida do crente. Gente, não é maravilhoso isso? Que Deus é esse? Que quer você mais perto? E aí eu pensando sobre essa palavra, eu falei: Senhor, o bispo pregou aqui na quinta-feira, as pessoas elas estão indiferentes com a palavra de Deus nas igrejas, não é na Igreja Batista do Reino, nas igrejas, no mundo cristão. As pessoas ouvem palavras, ministrações, pregações, leem livros, assistem vídeos, um atrás do outro. Pessoas incríveis que pregam a palavra de Deus, verdadeira, honesta. Mas não há transformação na vida do crente, sabe por quê? Porque ele não faz, ele não quer. Ele não aplica na sua vida aquilo que ele aprende. E nós vemos as pessoas enfraquecendo, desanimando, saindo da igreja. Dizendo que a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do papa. A culpa é tua. A culpa é sua. Porque a responsabilidade de manter a chama acesa é tua. A responsabilidade de manter a lamparina com óleo é tua, não é do noivo, não é do teu colega, não é do teu líder, não é do teu pastor.
É tua. Essa água, ela tem que inundar toda a área da vida do crente, desde os fundamentos até a essência. E além disso, a progressão através das águas sugere uma jornada de crescimento e intimidade com Deus, onde cada nível de profundidade representa uma nova dimensão de relacionamento e revelação. À medida, irmãos, em que você vai aprofundando, Deus vai se mostrando para você. E aquilo que parecia impossível, quando você conhece o Deus do impossível, fica tudo mais fácil. Sabe por que você está nesse problema, e esse problema é tão grande para você? Porque você não conhece o tamanho do seu Deus. Quem já viu um avião de perto? Deixa eu ver a mão. Você vê o avião longe, voando lá a 10 mil pés, você vê ele assim, né? Ó, pequenininho assim, não é? Mas quando você vê ele no aeroporto, que tamanho é aquilo? Você fala assim, meu Deus, como é que pode esse trem, esse monte de ferro, esse monte de coisa voar? Como pode? Você fica, né? Então, quanto mais perto você está do avião, maior ele é. Quanto mais longe, menor. Assim é com Deus. Se você está de longe, você está vendo um Deus pequeno, um Deus minúsculo, um Deus perto do seu problema, que está perto de você, o seu problema está gigante. Mas à medida que você se aproxima de Deus, você vê o tamanho desse Deus. É esse convite que Ele está fazendo para você nesta manhã. Vem. 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 Vem para perto. Aprofunda o conhecimento. Ele não está te perguntando a sua idade. Ele não está perguntando quanto tempo você tem de cristão. Ele não está te perguntando o seu cargo eclesiástico. Ele está dizendo para você, vem. Existe mais. Existe mais. Mais profundo. Mais profundo. Mais profundo. Vem. À medida que nós buscamos Deus, Ele se revela a nós. E sabe, irmãos, essa medida de 1000 côvados, esses 530 metros, quer dizer para nós, sabe o quê? Que existe um jeito certo de buscar o Senhor. Não é do nosso jeito. Não é do jeito que o mundo diz que é. O mundo quer colocar Deus numa caixinha. O mundo quer colocar Deus numa, sabe, do meu jeito aqui, ó. Cria um Jesus que não é o Jesus bíblico, não é o Jesus da Bíblia. Eles querem criar um Deus de amor, que aceita tudo. Não, esse não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus da igreja. Um Deus que aceita, ai, Deus é amor, então toda forma de amor é válida. Esse não é o Deus da Bíblia. Existe um jeito certo de servir a Deus. Existe um jeito certo de buscar a Deus. Existe um jeito certo, é na medida dEle, é conforme Ele quer. Não é como você quer, não é como eu quero. Eu queria ter o dom de tocar nas pessoas, as pessoas receberem Jesus, as pessoas amarem a Deus. Eu tocar nas pessoas e elas, sabe, pode o pirim-pim-pim, pronto, é crente agora, aleluia, já sai dando glória a Deus. Mas não é do meu jeito, é do jeito dele. E a responsabilidade é de cada um. A responsabilidade é tua. Esse desânimo, essa apatia com as coisas de Deus, essa indiferença com a presença de Deus, sabe? Sabe que a indiferença ela é pior do que o ódio? É pior do que o ódio.
Tem muito crente que está indiferente com a presença de Deus nos cultos. Está indiferente com a presença de Deus na vida. Vive como se Deus não existisse. Peca como se... Mas Deus te chama nesta manhã. Vem. Ele quer nos levar para os próximos níveis. Diferente do sistema secular, do sistema mundano. O próximo nível representa a profundidade que devemos buscar, ao ponto de não termos mais controle da nossa própria vontade. Esse rio, ele leva a vida por onde passa. Ele dá frutos todos os meses do ano. Aleluia. O que Deus exige de nós são frutos. E uma árvore seca, ela não dá fruto. Jesus foi buscar um fruto numa árvore. E essa árvore ela só era bonita. Ela só tinha a aparência de ser frutífera. As folhas dela estavam verdinhas e Jesus colocou a mão lá e não achou nada. Sabe o que ele fez? Ele amaldiçoou a árvore. E eles foram, quando eles voltaram, os discípulos olharam aquela árvore, ela estava seca. Árvore seca não dá fruto. Árvore seca é porque não tem água. Ela não está hidratada. Ela está longe. A vontade de Deus é que você adentre o seu rio e nos leva aonde não há vida, e assim levar a vida dele aos ressequidos, aos secos, aos mortos. Aonde há Deus, onde há a presença de Deus, há vida. Tem que haver vida, tem que haver fruto, tem que haver renovação, tem que haver esperança. Onde há a presença de Deus, tem que existir todas essas coisas. Essa passagem é uma poderosa metáfora para o espiritual. Ao nos afundarmos em sua presença, somos transformados e fortalecidos. Assim, essa imagem das águas torna-se um convite para uma experiência mais rica e abrangente da presença de Deus. Existem outras passagens que falam sobre este rio, mas eu quero só falar no último livro da Bíblia, no Apocalipse. Apocalipse capítulo 22, versículos 1 e 2, que diz assim: Então o anjo me mostrou o rio de água viva, que, claro como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Aleluia. Existe um rio, irmão. Existe um rio, minha irmã. Existe um rio. Mas qual é a sua posição em relação a esse rio? Não precisa responder para mim. Entre você e Deus. Para ter vida, é preciso mergulhar nesse rio até o ponto onde não dá mais pé. É ser levado por Ele, de acordo com a sua vontade. E como eu disse, existem maneiras, medidas corretas para se achegar
e usufruir desse rio. Querem saber qual é? Sim ou não? Se falar não, eu paro agora. Existem medidas corretas para se chegar e usufruir deste rio. A primeira é relacionamento com Deus, para ouvi-lo e obedecê-lo. Como que você faz isso? Jejum, oração e meditação da palavra dele. Deus quer falar com você, meu querido. Deus quer falar com você, minha querida. Mas às vezes você está correndo tanto. Você está correndo tanto. Você está tão ocupado. Você está tão ocupada. Quando nós lemos aquela passagem onde Marta e Maria estão na presença de Jesus, e a Marta fica igual uma maluca, lavando louça, passando pano, lavando banheiro, limpando o forro, limpando o fogão, limpando o forno. A Maria está sentadinha lá ouvindo. Muitas vezes você critica a Marta, mas você está fazendo o papel da Marta. E o Senhor está assim: Marta, Marta. Marta, Marta, por que você está tão preocupada? Por que você está correndo tanto? A segunda coisa, para usufruir desse rio, é prestar atenção na orientação. Olha como o homem tem o cuidado de mostrar para o profeta Ezequiel da onde que sai a água, para onde que vai a água, como que ele entra na água. Passa pelo lado de fora da porta sul, porque vai para o leste, e tem tudo uma forma, tem uma orientação. Está perdido, meu irmão? Está perdida, minha irmã? Não sabe o que fazer da vida? Deus tem a orientação para você. A sua Bíblia, Deus, Ele é o próprio GPS. Talvez você precise recalcular a sua rota. Talvez você precise voltar para o ponto de origem e começar tudo de novo. Mas pastor, isso é muito difícil. É. Quem mandou você fazer o caminho do seu jeito? Então nós precisamos de relacionamento com Deus para ouvi-lo e obedecê-lo. Jejum, oração e meditação da palavra. Você precisa orientação para seguir do jeito certo. E terceiro, você precisa ter disposição. Você precisa levantar da sua cadeira, da sua cama, seja lá onde você estiver, você precisa levantar e ir. Você precisa levantar e ir. Você precisa levantar e adentrar ao rio. O rio existe, o rio está lá, está disponível para você, mas você precisa ir de encontro ao rio e entrar nesse rio até que não haja mais pé. Assim diz o Senhor para você nesta manhã. Para de ficar olhando em volta. Existe vida, existe um rio, existe a unção, existe a capacitação. Lá não existe medo, não existe mais nada. Busque esse rio, porque esse rio existe e ele está à sua disposição. Mas você precisa ir. E o Senhor nessa manhã diz: vem. Vem. Ah, pastor, mas veja bem, eu já sou um querubim. Eu sou a quarta pessoa da Trindade, eu sei tudo. Quando eu comecei a estudar teologia, eu falo isso para os irmãos. Desde a minha conversão, eu sempre gostei de ler, de estudar, de aprender de Deus. E aí, o conhecimento vai nos trazendo um orgulho, uma jactância. E aí eu fiz alguns cursos, fiz curso básico em teologia, fiz o médio em teologia.
Fiz curso de oratória, fiz curso. Eu me achava. Sou o cara. Aí, aprove a Deus me dá a oportunidade de estudar, de fazer seminário. Lá onde o pastor Fernando está estudando. E eu me vi como o profeta Ezequiel. Eu achava que eu sabia alguma coisa e que eu estava com a água dentro do conhecimento. Rodrigo, a água já estava mais ou menos por aqui, ó. Sabe? Eu sei, eu estou ligado. Então, nesse rio do conhecimento aí da presença de Deus, a água está aqui, ó, em mim. É só mais um pouco e daqui a pouco me cobre. Aí eu entrei no seminário, primeiro ano, irmãos, achando que eu sabia alguma coisa. Quando eu comecei a ouvir aqueles homens de Deus, aquelas mulheres de Deus, aqueles estudos, aqueles gigantes que foram antes de nós, que escreveram, que fizeram, sabe o que eu descobri? Que nem no rio eu tinha chegado ainda. Meu pé estava seco. Eu estava muito longe. Muito longe. E aí eu me aprofundei, fui me aprofundando. Talvez a água esteja agora molhando o meu solado, a sola do meu pé. Porque tem muito mais. Tem muito mais para eu conhecer. Tem muito mais para eu aprofundar. Sabe, irmãos, eu quero esse rio. A cada dia eu tenho mergulhado nesse rio e falando: Senhor, me leva. Me leva. Para onde a correnteza levar, eu quero ir, Senhor. Eu quero ir. Eu estou cansado de viver na superfície, Senhor. Eu estou cansado de viver, Senhor, na mesmice. Eu quero mais, porque eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais, Pai, me leva. Então se aprofunda, filho. E essa manhã eu acordei com essa palavra no coração, e me veio um louvor na cabeça, um louvor antigo. E eu falei: nossa, como esse louvor faz sentido agora. Já fazia sentido, mas agora ficou mais bonito ainda para mim. É um louvor antigo que diz: existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam, por onde o rio passar. Tudo vai transformar, pois leva a vida no próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Depende de você. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Oh, aleluia! Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Diga: quero beber. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas.
Senhor, nesta manhã, Senhor Deus, a Tua palavra veio ao nosso encontro, Deus. E nós entendemos, Pai, que nós temos sede de Ti. Porque quando nós não temos sede de Ti, Senhor Deus, nós estamos sendo alimentados e saciados por uma água que sempre vai nos dar sede. Assim como o Senhor Jesus falou para aquela mulher na beira daquele poço. Ele disse: você sempre terá sede, mulher, mas se você beber da água que eu tenho para você, você nunca mais terá sede. E do teu ventre, do teu interior fluirão águas de uma fonte de águas cristalinas. Oh, Remachire Candarabás. Nós temos sede porque nós estamos longe deste rio. Nós temos negligenciado este rio. Nós até contemplamos o rio, mas ele está muito longe. Mas nessa manhã ele diz: vem, há mais, tem mais. Este rio leva para um mar, e este mar, que é conhecido como Mar Morto, e existe até hoje lá em Israel. A palavra diz que este rio haverá vida. O nome dele será transformado. Não será mais um rio morto, não será mais um mar morto, será um mar vivo. Porque o Senhor chegou até ali. A vida do Senhor chegou até ali. E há árvores, peixes. Oh, aleluia. E os seus frutos darão de comer a quem tem fome, e as suas folhas servirão de remédio para quem tem enfermidades. O Senhor quer te levar por este rio, até que você chegue no mar. Neste mar haverá vida, a vida abundante que Ele prometeu a você. Mas depende de você, meu irmão. Depende de você, minha irmã. Nessa semana, faz um propósito com Deus hoje, agora. Fala: Senhor, nessa semana eu vou me aprofundar, Senhor. Senhor, mede aí 1000 côvados, mede aí, Senhor, que eu vou entrar. Eu vou entrar nesse rio, Senhor. Eu vou jejuar nesta semana, Senhor. Eu vou ler a Tua palavra essa semana, Senhor. Se você lia 5 minutos, leia 10 minutos. Se você orava 5 minutos, ore 10 minutos, 15 minutos. Se você nunca jejuou, jejue. Decida. Faça alguma coisa. Saia do seu lugar e vá de encontro ao rio do Senhor. Ele está disponível para você. Depende de você. Só depende de você. Deus abençoe sua vida. Tu és a fonte, só Tu és, Senhor. Declare só